Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, hoje é o segundo episódio da primeira temporada da websérie Autoestima. Antes disso, eu queria falar com vocês que estamos caminhando para os 20k, né? 20 mil coraçãozinhos! Então, gente, eu quero pedir a ajuda de vocês. Compartilhe esse vídeo, indique o canal Josi Luiza para uma amiga, para uma prima, para uma sobrinha, para sua mãe, tá bom, gente? Pra gente chegar nos 20k rapidinho. Acabamos de fazer 17 mil, então só falta 3kzinho pra gente poder estar alcançando a nossa meta de 20 mil inscritos, beleza? Eu conto com vocês. Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, nós estamos cheios de lixos acumulados dentro da gente. É como se dentro da gente tivesse várias gavetas. E uma dessas gavetas, gente, é a gaveta das nossas emoções. E hoje eu vou te convidar a abrir essa gaveta, tá? Você vai fazer esse exercício. Assim que acabar esse vídeo, você faça esse exercício, ok? Então vamos lá, gente. Vamos imaginar que dentro dessa gaveta tem uma caixinha. E eu preciso que você retire essa caixinha. Eu vou tirar a minha caixinha aqui com vocês. Essa é a minha caixinha. Essa caixinha eu ganhei da minha cunhada Aline, já tem bastante tempo, já tem anos e eu já falei dela aqui no canal. Ela tem algumas coisas aqui dentro. E nem tudo que tá aqui dentro é bom, tá? Nós vamos mexer na parte dela que tá as coisas ruins. As coisas que fizeram com que eu fosse perdendo a minha autoestima, tá bem? Então eu vou abrir essa caixinha com você. Mas Josi, dentro de uma gaveta tinha uma caixa, é assim mesmo? Sim, as nossas emoções são assim. Elas ficam bem escondidinhas e às vezes a gente acha que tá tudo bem e não tá. Bom, gente, dentro dessa caixinha há vários papéis como esse. E esse primeiro papel, eu espero que esteja focando para vocês estejam vendo direitinho, foi quando tudo começou. Até os meus 13 anos, eu tinha uma autoestima incrível. Era como se tudo fosse possível para mim. O céu era o limite. Eu tive uma mãe, assim, incrível. E que ela me mostrou que eu podia tudo. Se você pode me perguntar assim, Josi, mas geralmente criança sofre muito preconceito. Você não sofreu preconceito, bullying, nada disso? Gente, eu até sofri algumas coisinhas, mas nada disso me afetou. Até essa fase dos 13 para 14 anos, nada disso me afetou. Eu me senti igual qualquer pessoa. Ninguém conseguia falar nada que me fizesse sentir inferior. Nada. Isso não passava pela minha cabeça. Foi quando eu fiz 13 para 14 anos, eu aceitei Jesus. E nessa época eu aceitei Jesus numa igreja que não podia nada. Era uma igreja extremamente tradicional. Então eu, que era uma menina que usava bermuda, shortinho, calça, camisetinha, umas roupinhas assim bem maneirinhas na minha cabeça, eu passei a usar saia longa até os pés e camiseta. Quando eu não estava de camiseta, eu estava com aquelas camisas de manga até aqui. Eu simplesmente passei a me sentir horrorosa. E nessa mesma fase eu perdi a minha mãe. Então tudo começou a decair. A minha aparência não estava muito legal, eu não estava me sentindo mais amada, porque eu tinha perdido a minha mãe. E as vestes que eu usava não me agradavam em nada. E eu também estava entrando na minha adolescência. A adolescência é aquela fase que nada tá bom pra gente, né? Os hormônios fazem uma bagunça na nossa cabeça, então tudo fica muito difícil. Então essa fase foi muito difícil pra mim. Eu vou pular ela, não é porque eu não tenha superado nada disso, é porque ela é muito longa e realmente não vale a pena eu falar pra vocês aqui. Então eu só dei uma pincelada quando tudo começou. E aí nós pulamos pros meus 15 anos. Que geralmente para muitas meninas é uma fase linda, maravilhosa, super agradável. Para mim não foi muito agradável. Nessa época eu descobri que fui traída. Sim, eu tinha um namorado e uma pessoa muito próxima a mim chegou com a notícia que havia visto ele com outra moça, tal, que ele estava me traindo. Eu simplesmente fiquei com a notícia, eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu terminava com ele, se eu não terminava, porque eu não podia contar para ele o que haviam me dito. Então eu fiquei numa sinuca de bico, como dizem. Só que isso não foi a parte pior. A parte pior é quando você começa a pensar, mas por que está me traindo? A outra é melhor que eu,
a outra deve ser muito melhor que eu, deve ser muito mais bonita que eu. E aí começa aquele nó na sua cabeça. Você já não está muito boa, porque você está no meio de uma adolescência. E ainda acontece uma coisa dessa. Então você começa a se sentir o mosquitinho do cocô do cavalo do bandido. Então foi exatamente assim que eu me senti. Bom, com meus 16 anos as coisas ainda não tinham melhorado para mim. Nessa mesma época eu estava fazendo de tudo para superar essa fase ruim que eu tinha vivido. Só que eu fui xingada. Eu fui xingada. Só de lembrar, eu tenho muita vontade de rir. Porque a pessoa que me xingou, tem muitos anos que eu não vejo. Mas alguns anos atrás, quando eu vi, eu olhei pra pessoa e falei, nossa, a vida se vingou direitinho. Então, gente, isso é uma mostra que realmente eu superei tudo isso, tá, gente? Quando a gente começa a rir da situação, a gente começa a brincar, então você vê que você conseguiu superar. Quando você lembra daquilo, não lembra com mais tristeza, não lembra com dor, aquilo ali é engraçado e você pensa assim, nossa, como eu deixei que aquilo me afetasse dessa forma? Na verdade, eu fui xingada por um termo, tá? Não é um termo muito conhecido, não. Eu não vou falar porque eu acho desnecessário. Mas aquilo significava que ninguém iria querer ficar comigo. Ninguém. E geralmente os homens que fazem isso, até as mulheres que desdenham do outro, é porque na verdade era interessado no outro e o outro acabou não dando confiança ou nunca percebeu. E aí o outro, como uma vingancinha, acaba desfazendo. E na fase da adolescência isso é muito complicado. Porque cada termo que é falado, cada palavra que é usada é como uma flecha no seu coração. Então aquilo naquela época me afetou muito e eu comecei a me sentir pior ainda do que eu já me sentia. Então eu comecei, essa fase dos 14 em diante, eu andava muito de cabeça baixa, eu comecei a adquirir uma timidez que eu nunca havia tido na infância. Eu me tornei uma pessoa muito tímida e nisso também eu tive a sequela da língua, tá? De falar errado, de trocar as letras, tipo falar tleis, tlen. Claro, isso foi tudo sequelas dessa fase. Eu não falava assim, eu falava corretamente. Hoje eu quero te convidar a abrir a gaveta das suas emoções e colocar pra fora tudo aquilo que tem te feito mal. Esse lixo emocional. Gente, quando tem uma ferida, se você não passar o remédio certo ali, ela não vai cicatrizar. Vamos dizer que tem uma ferida aqui e eu quero que ela se cure naturalmente. Eu quero dar tempo ao tempo. O tempo é o senhor de tudo, né? O tempo cura todas as feridas. É isso que as pessoas falam. Mas vamos dizer que eu vou deixar essa ferida aberta. O que vai acontecer com ela? A probabilidade dela infeccionar é muito grande. E aquela infecção pode causar uma coisa muito pior no meu corpo. Então eu preciso tratar, eu preciso limpar e eu preciso colocar o remédio certo ali. E o remédio certo hoje é você colocar para fora essas emoções. Você relembrar aonde foi que tudo isso começou e você tratar. Quando você fizer isso, você vai se sentir muito melhor. Gente, acredita, você vai se sentir uma nova pessoa. Para quem crê, Deus ele nos ajuda muito nisso. Deus nos ajuda muito a superar. Às vezes o seu lixo emocional, o que destruiu a sua autoestima, a sua perspectiva de vida, os seus sonhos, às vezes você não acredita mais em você, porque às vezes o seu pai ou sua mãe falou que você era um incapaz, que você não daria certo em nada na vida, que não sabe nem por que você nasceu. De repente foi um professor que não foi com a sua cara e virou e falou assim, você não vai dar em nada, você não presta pra nada. E pessoas às vezes que são muito importantes na nossa vida, geralmente são essas, que são muito importantes, elas são as que trazem o lixo emocional pra dentro da gente. Geralmente são elas que destroem a nossa autoestima. São elas que destroem os nossos planos e os nossos sonhos. Então hoje, quebra essa maldição hoje na tua vida, gente. Tira esse lixo emocional hoje da sua vida. Eu vi uma professora falar para um aluno que ele deveria limpar o chão, porque esse seria o futuro dele. Ele não teria nada mais do que isso. Imagina a cabeça desse aluno ouvindo da professora. A professora que passa a educação, que mostra que ele pode ser marinheiro, engenheiro, astronauta, o que ele quiser. Ela virou para ele e falou que ele só poderia ser, no máximo, serviços gerais. Então, se você é essa pessoa importante na vida de alguém, jamais use termos dessa forma.
E se alguém muito importante usou esses termos na sua vida, tira isso de você hoje. É possível sim você superar, é possível você dar a volta por cima. Demora um pouco? Demora. É um processo muito demorado, é um processo muito doído. Mas quando você consegue entrar nesse processo, dar continuidade, você vê que o resultado final é muito bom. Então eu tô aqui, junto com o Espírito Santo de Deus, porque esse foi um propósito que Deus colocou no meu coração. E eu creio que possa mudar a sua vida e de muitas pessoas. Então eu tô aqui para te ajudar no que for possível. Se quiser dividir a sua história com a gente, deixa aqui embaixo. Você também pode passar um e-mail, tem um e-mail aqui no box de informação, você pode passar um e-mail, se eu puder te ajudar de alguma forma. Não sou psicóloga, tá? Mas eu tô passando aqui a experiência que eu tive, como eu consegui ajuda, e eu tô passando para vocês as mesmas coisas que eu fiz pra minha vida, eu vou passar para vocês nessa websérie. Tá ok, gente? Então eu agradeço demais a presença de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha impactado o seu coração, tenha mudado o seu coração de alguma forma. Eu só queria fazer mais uma observação. Às vezes a gente só vê, só escuta quem tá perto da gente. E às vezes aquela pessoa que tá ali de longe, ela tá na torcida por você. Às vezes ela fica tão feliz quando você conquista um algo. Às vezes ela fica tão feliz só de te ver passar. Então vamos abrir mais os nossos horizontes, vamos olhar um pouquinho mais além. Vamos fazer novas amizades. Novas amizades nos colocam tão pra cima. Eu conheço pessoas que elas não falam comigo, só que quando eu vejo assim que ela teve uma conquista, ela teve algo novo, eu falo assim, caraca, que legal, cara. Eu fico feliz por elas. E elas nem fazem ideia que eu tô feliz por elas. E eu tenho a certeza que também tem muita gente feliz quando eu tenho uma nova conquista, quando eu alcanço algo. Eu tenho a certeza disso. E é assim mesmo na sua vida. Tem muita gente torcendo por você. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!